O gato obstruído. Como que eu vou controlar a dor desse paciente? Então, no último vídeo que eu postei aqui sobre a contraindicação da prazosina e da tanzolosina para gatos com obstrução uretral, né? Porque ureteral funciona. Muita gente falou, então o que que a gente faz? Eu falei, analgesia, mantém esse paciente sem dor e confortável, que ele não vai ter uretroespasmo. E aí muita gente perguntou, mas analgesia com o quê, né? O que que você vai utilizar? Então, gente, eu li, né? Dei uma conciliada no guideline do controle de dor em gatos com guideline de TÜV, de que saiu esse ano, para fazer um post interessante. Então, primeiro de tudo, qual que é a classificação da dor desse paciente? Ele tem uma dor inflamatória, né, na bexiga, na uretra, porque a bexiga tá inflamada, a uretra tá inflamada, às vezes saiu cálculo, você sondou, machucou. Tem uma dor visceral, que pode evoluir para somática devido à distensão intensa dessa bexiga, e uma dor aguda, na maioria das vezes, certo? Legal. Então, o paciente chegou para você obstruído, morrendo de dor. O que que você vai fazer para esse paciente? Você pode fazer uma dose baixa de opioide, uma de pirona, e assim que ele permitir, você pode fazer a cistocentese de alívio. Quando você faz a cistocentese de alívio, o nível de dor dele já diminui muito. E por que que eu falei uma dose baixa de opioide forte? Por exemplo, uma morfina, você faz 0,1. Se ele não controlar, você faz mais 0,1. Porque, gente, a azotemia, ela aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, né, os efeitos colaterais do sistema neurológico, da ketamina, dos opioides, eles acabam sendo maiores em pacientes azotêmicos. Quando você esvazia a bexiga, o nível de dor já diminui muito. Como você fez ali, teoricamente, uma dipirona, você fez um opioide, isso já vai entrar como se fosse um MPA, e você vai precisar de muito menos agente indutor para botar esse paciente para dormir. Se você tiver um anestesista com você, ótimo, ele vai induzir, vai entubar e vai deixar na VM enquanto você desobstrui, mas nem sempre isso acontece, né? Então, é importante que você faça esses procedimentos, a quantidade de propofol que você precisa para induzir e para manter o paciente dormindo durante a sondagem é importante. Assim que ele dormir, faz o bloqueio sacrococcígeo, pode utilizar bupivacaína e um opioide, geralmente eles utilizam morfina. Por quê? Porque ele vai relaxar a musculatura ali peniana, vai facilitar a exposição. O paciente vai precisar de menos propofol para você manter em plano anestésico e você vai ter um efeito residual. Então, aquele paciente ele vai diminuir o uretroespasmo imediato, né? Sondou, esvaziou mais a bexiga, não sutura no pênis, não sutura no prepúcio. Pega, coloca uma fitinha assim, né? E sutura ali mais para cima. Não sutura, porque senão você está estimulando a dor desse paciente. Legal, vai ficar internado, que é o ideal para você monitorar débito urinário, corrigir, estabilizar. O que que você vai utilizar? Escala de Gourmet. Então, você vai fazer a escala de Gourmet a cada 2 horas ou até menos nesse paciente, para ir ajustando o protocolo analgésico dele. Dipirona, sempre, né? Um opioide forte vai ajudar. Então, pensando numa dor visceral, eu acho que a morfina ela vem melhor que a metadona, porque a metadona ela tem antagonismo NMDA, então é mais interessante para dores crônicas, né, neuropáticas. Então, a morfina também você pode titular ela, você pode titular de 0,1 em 0,1, ou você pode deixar até mesmo numa bomba de infusão. E a frequência desse opioide, né? Então, a gente sabe que a meia-vida aí da morfina é de 4 a 6 horas. Então, você precisa monitorar o Gourmet. Por quê? Por ele ter ali uma azotemia, pode ser que esse efeito ele seja um pouco mais prolongado, mas pode ser que não, né? Então, monitore, deixa ali, né, a cada 6 horas, às vezes você vai precisar até antecipar e vai avaliando. Aine, no guideline de TÜV, fala que o Aine não teve nenhum efeito aí na controle das recidivas, mas a gente tá falando de uma dor visceral, de uma dor somática, de uma dor inflamatória. Então, assim que esse paciente ficar hidratado, normovolêmico, com azotemia controlada, eu costumo entrar com Aine em dose aí baixa de 0,025 miligrama por quilo uma vez ao dia, pelo menos uns 3 dias para desinflamar essa uretra, essa bexiga, controlar essa dor, porque quando a gente tá lidando com esse tipo de dor, a gente tem indicação, né? As compressas frias podem ajudar, né, os pacientes. Só o fato dele estar sondado, manter a bexiga dele vazia, evitar a distensão, já ajuda muito o controle de dor também. É isso, pensamento crítico, a gente tem que aprender a usar as escalas de monitoração. Não adianta a gente ficar a cada 2 horas indo apertar o abdômen do gato recém-desobstruído. Vai doer, gente, vai doer, óbvio. Então, é idealmente que a gente faça a grumência a cada hora, se possível, para refinar o protocolo desse paciente e sempre entender que o protocolo multimodal ele é a melhor opção, né? Então, os bloqueios são muito bem-vindos, principalmente o sacrococcígeo, eh, desinflamação, os opioides fortes, eles têm um grande papel nesse momento. E assim, óbvio que não é uma realidade de todo mundo, mas se o paciente puder ficar internado pelo menos 24 horas aí pós-obstrução, para você conseguir estabilizar, é interessante, né? Estabilizar, manter a bexiga vazia, controlar o débito urinário e tudo mais. Então eu acho que é uma opção muito boa. E é mais ou menos isso, gente. Eu acho que não adianta ter preguiça, não é fácil controlar a dor, é uma avaliação constante, né? E conhecer a farmacodinâmica, a farmacocinética dos fármacos que a gente utiliza, então metadona, morfina, buprenorfina, até a ketamina, principalmente, saber classificar a dor que aquele animal está sentindo